capítulo 30, versículos 23 e 24. Acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Olha o que diz: eis que a tempestade do Senhor, a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu, uma tempestade varredora, cairá cruelmente sobre as cabeças dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Olha aí, né? Além de essa escritura nos lembrar que o Senhor também pode trazer tempestade, né? Olha aqui quando ele fala a tempestade do Senhor varredora, não é? Que vem como um juízo e cai cruelmente sobre os ímpios. Também nos ensina que no fim da tempestade, depois que ela passa, a gente pode aprender muita coisa, muita coisa. Eu não preciso ser aqui um profeta do juízo final, mas tem muitos aí fazendo esse papel, mas Jeremias sim foi levantado para declarar juízo sobre Israel. E paz, o profeta aqui aponta que existem tempestades que são de Deus. Existem tempestades que é Deus que manda. Então, pastor, o senhor está me dizendo que esse momento difícil que nós estamos dizendo é vontade de Deus? Sim e não. Não necessariamente. Mas que você e eu precisamos, às vezes, de algumas tempestades em nossa vida. Você e eu precisamos, muitas vezes, de alguns momentos difíceis como este, para que sejamos aperfeiçoados pelo Senhor. No final da tempestade vem sempre um aperfeiçoamento. Leoria, vocês vão entender depois. Depois vocês vão entender melhor. A tempestade nos aperfeiçoa. A tempestade nos faz olhar para o céu, clamar a Deus. A tempestade nos mostra o quão limitados nós somos e sempre somos, não é? Nós vamos achando aí que quando estamos na bonança, vamos achando aí que tudo está sob controle, enfim. A tempestade vem e quebra essa capa de orgulho em muitos de nós, nos quebranta. Jó também fala, a sua tempestade veio para me quebrantar, não é? Então a tempestade nos ajuda muitas vezes para entendermos o quão limitados somos. O terror às vezes alcança o nosso coração para que possamos realmente buscar o Senhor. Fala a verdade. Quantos de nós estaríamos buscando tanto a Deus nesse tempo, se não fosse por causa das dificuldades? Não é verdade? Medite aí no seu coração. Quantos de nós, talvez agora não estaríamos aí nas nossas viagens, nas nossas tranquilidades, e não há nenhum pecado nisso. O problema é quando nós perdemos a medida, quando nós nos afastamos do propósito de Deus. Então, vem as tempestades para nos trazer de volta o pensamento verdadeiro de quem somos e de quem Deus é. Amém, querido irmão? Tempestade. O segundo ensinamento que nós vemos aqui é o barco. O barco nos fala das escolhas que nós fazemos. Uma decisão foi tomada lá no capítulo 4 de Marcos, no versículo 35, Jesus declarou para os seus discípulos assim: passemos para o outro lado. Eles tomaram uma decisão de entrar naquele barco, eles tomaram uma decisão de estar naquele lugar. O barco pode muitas vezes falar das decisões que nós tomamos. Ainda no Mateus 14, no outro Evangelho 22, foi a mesma história. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. O barco fala de um lugar, uma decisão que foi tomada. Por isso, aquela posição. Por isso, nos situarmos naquela posição geográfica. Fala também de um percurso realizado. A vontade de Jesus estava sendo cumprida e havia um propósito. Se você acompanhar depois em Gadara,
eles chegam até o outro lado e encontram um homem endemoniado. Descendo do barco, já descem perto das regiões dos sepulcros, aonde aquele homem endemoniado vivia, e aquele homem endemoniado de Gadara é liberto, preparado para testemunhar para toda a sua família e para toda aquela terra que estava ali, naquela cidade, o propósito de Deus. Então havia um propósito, chegar do outro lado, e ali estava um homem que ia ouvir, ser liberto e pelo poder de Jesus Cristo. Em Genezaré, nós lemos lá muitos enfermos sendo curados. Quando temos certeza que estamos obedecendo uma ordem de Jesus, quando temos certeza, podemos ter também a clareza que nada poderá nos impedir. Havia um percurso, havia um propósito a ser realizado. Eles estavam naquele barco porque eles quiseram em primeiro lugar, né? Eles tomaram aquela decisão. Eles estavam agora cumprindo um propósito, e um propósito que era de Deus. Nada acontece por acaso. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. Aceite o percurso que Jesus tem determinado para a tua vida, querido irmão. Aceite a certeza e a clareza do que a Bíblia nos ensina, que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Aceite isso na sua vida. Aceite a direção que Deus tem para o seu coração. Amém? E a terceira coisa aqui é que nenhum daqueles discípulos foram obrigados a entrarem naquele barco, né? Nenhum daqueles discípulos eram obrigados a estar com Jesus. Eles poderiam até estar em um lugar mais seguro, poderiam talvez estar no conforto dos seus lares, poderiam estar ali levando uma vida comum, em terra seca, junto com seus familiares, mas alguma coisa os levou até aquela situação e condição. A vida deles estava nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A vida deles estava sendo controlada pelo Senhor Jesus Cristo. O barco fala de decisão que tomamos. Qual a decisão que você tem tomado na tua vida, querido irmão? Outra coisa que nós podemos entender, que naquele barco estava Jesus Cristo. Jesus estava no barco. O lugar onde Jesus está é sempre o mais seguro. Diga isso para a pessoa que está perto de você aí, diga isso ao teu coração, diga assim: o lugar onde Jesus está é sempre o mais seguro. Não importa se acontece uma tempestade lá fora, o lugar onde Jesus está é sempre o melhor lugar para estarmos. Jesus está no barco, Jesus está no seu barco. Ou melhor dizendo, você está no barco de Jesus, então estamos seguros. E o que é ter a companhia de Jesus no barco? O que é estar no barco onde Jesus está? Ter Jesus no barco ou estar no mesmo lugar que Ele está, é estar na sua presença. Ter Jesus no barco é admitir na minha vida o controle de Deus. É admitir na minha vida o senhorio de Jesus Cristo. É reconhecer esse senhorio. É ouvir e praticar a sua palavra. É ouvir e praticar a palavra santa e gloriosa de Jesus Cristo sobre a minha vida. O barco fala de um lugar, o barco fala de um posicionamento. Qual é o teu posicionamento? O seu posicionamento é em Cristo. O seu posicionamento é para cumprir a missão que Deus tem preparado para a tua vida. É realmente descansar seguro neste propósito. Muitos de nós podemos estar em muitos barcos, como aqueles homens estavam acompanhando Jesus, muitos outros barquinhos, mas naquele barco estava o Mestre. Amém? A terceira coisa que podemos entender dessa escritura é a fé. As duas vezes, Jesus ensina àqueles homens a importância de termos fé. Fé no meio da tempestade. E ter fé é agradar a Deus. Jesus repreendeu os seus discípulos,
Podemos dizer que eles foram reprovados. E se não fosse aquele momento de tempestade, nenhum deles teria essa condição de ser aprovado ou reprovado. Então as tempestades também são uma oportunidade para manifestarmos o nosso coração, para manifestarmos a nossa intenção através de uma atitude, através de um propósito que Deus tem preparado para a nossa vida. E a fé pode fazer toda a diferença. A fé em Deus nos faz descansar e agir de acordo com o que Deus é e pode fazer. Aonde Jesus estava no momento da tempestade? Em uma dos relatos, andando sobre as águas. Você vê a tempestade lá, os caras dentro do barco, nós vamos morrer, buscando refúgio. E onde Jesus estava? Andando sobre as águas. Isso é fé. Isso é fé. Ou então, no outro relato, onde ele estava? Dormindo, tranquilo. A tempestade batendo solto lá e ele, dormindo. A fé em Deus nos faz descansar e agir de acordo com o que Deus é e de acordo com o que Deus pode fazer. Enquanto os discípulos se desesperavam, o posicionamento de Jesus era outro. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Jesus dormia porque ele cria na palavra do Pai. Jesus dormia porque ele cria na profecia que havia sobre a sua vida. Jesus descansava e tinha um posicionamento diferente porque ele cria que havia uma profecia sobre a vida dele. Existem profecias e promessas sobre a sua vida? Se você acreditar, crer de todo o seu coração, a tempestade não vai te abalar. Confia, meu querido irmão. Será que nós temos confiado na palavra que Deus tem colocado sobre nossas vidas? Será que nós temos confiado na promessa que Deus tem para nós? Pedro foi o mais ousado, né? Como sempre, né? Mais ousado ali. Andou sobre as águas. Uma prova que ele tinha uma fé maior do que as dos outros. Não durou muito, né? Foi fundando, mas viveu uma experiência que nenhum dos outros viveu. Por quê? Por causa da fé. São essas lições de fé que aprendemos das histórias de barcos e tempestades. São essas lições de fé que nós aprendemos, às vezes, nos cotidianos da nossa vida. Nesse tempo que estamos vivendo hoje, Deus quer nos fazer, nos ensinar, trazer muitas lições de fé aos nossos corações, querido irmão. E o quarto e último ponto que eu quero lembrar aqui destas passagens é o crescimento. O que essas histórias sobre barcos e tempestades têm para nos ensinar? Depois daquela experiência, nenhum daqueles discípulos foram o mesmo. Que tremendo isso! Assim como depois dessa experiência que você está passando, você não será mais o mesmo. Nós não seremos mais os mesmos. A igreja não será mais a mesma. Toda a mornidade que havia em nós, mornidão, como é que fala? Tudo aquilo que nos fazia ser mornos, tudo aquilo que nos fazia ser apáticos, está para acabar esse tempo na minha e na tua vida. Nós vamos dar mais valor às nossas reuniões no templo, nas casas. Nós vamos dar mais valor ao abraço que podemos dar uns aos outros. Nós vamos dar mais valor aos momentos de família. Não seremos mais os mesmos. Depois dessa tempestade, você não será mais a mesma pessoa. Eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra, que se lidarmos com as nossas histórias, olhando para Cristo e retirando dele a nossa porção de força, vamos sair dessa tempestade, como eu tenho dito, muito melhor do que como entramos. Muito melhor, mais conhecidos e mais conhecedores de Deus, mais firmes, mais maduros, mais crescidos. Porque todas as histórias de tempestades, quando vividas sob a cobertura de Deus, produziram em nós fruto de maturidade, de experiência, que nos conduziram para mais perto do Senhor. Amém? Quero ainda encerrar aqui
lendo com você a passagem que está no livro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Olha lá o que diz. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer paz? Busque a justificação de Deus sobre a tua vida, o sangue poderoso de Cristo, a cobertura entre no barco onde Cristo está. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aqui que Paulo ele não tinha uma vida fácil, não. E ali ele declarava que se alegrava, gloriava nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência.